E aí pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai ver um último método de resolução para equações de primeira ordem, mas como sempre, antes de ver o método, a gente vai começar com um exemplo. Eu tenho aqui uma equação diferencial de primeira ordem. Essa equação não é separável e também não é linear. Ela não é separável porque tem esse mais um aqui que não permite que você separe a variável x da variável y. Além disso, ela tem esses termos aqui, y² e esse outro termo misto aqui, y, y', que garantem que essa equação também não é uma equação linear. Então, para encontrar a solução geral dessa equação diferencial, eu vou definir essa função f de x e y, dada por x² y² mais x. Agora, vamos supor que y é uma solução da equação diferencial, e eu vou compor essa função f com a função y. Uma vez feito isso, essa composição aqui, f de x, de y de x, é uma coisa que só depende de x. A f depende de x e de y, mas y depende de x, porque é uma solução da equação diferencial. Então, toda essa expressão aqui é uma função somente de x. Então, eu vou derivar isso aqui com relação a x. Olhando para aquela expressão da função f, eu tenho que essa derivada é igual a essa expressão aqui. E agora, pela regra do produto, eu derivei primeiro aqui esse x², que deu origem a esse 2x. Depois, como esse outro termo também depende de x, pela regra da cadeia, eu derivei ele e ficou 2y, y'. E por fim, eu derivei esse x que deu origem a esse 1. Agora, essa y é uma solução da equação diferencial. Então, toda essa última expressão, isso é igual a zero, porque é exatamente o que aparece do lado esquerdo da equação diferencial. Então, o que essa identidade aqui está dizendo? Para qualquer solução da equação diferencial, quando eu compor essa solução com a função f, eu tenho uma função de x cuja derivada é sempre zero. Isso significa que, se a derivada de toda essa composição é sempre zero, essa função tem que ser constante e, portanto, qualquer solução da equação diferencial precisa satisfazer essa identidade aqui. Aqui eu só substituí f pela expressão que define f de x e y. Agora, se isso daqui é verdade, a gente já tem uma relação para a nossa solução y de x. Aqui nesse caso dá até para isolar y, né? A gente pode aplicar Bhaskara aqui na variável dependente y e obter uma expressão explícita para a função y. Então, isso daqui é a solução geral da equação diferencial. Qual foi o pulo do gato de toda essa conta aqui, né? É definir essa função f de xy. Essa foi a função que garantiu que a gente conseguisse olhar para o lado esquerdo da equação diferencial como a derivada de uma função de x e y. Então, uma vez com essa função f, a gente percebeu que as soluções da equação satisfazem essa identidade aqui. Isso significa que a função y está presa nas curvas de nível da função f. Então, daqui a gente conseguiu tirar a solução geral. Então, o objetivo todo aqui é aprender a identificar as equações que a gente pode resolver dessa forma e como encontrar essa função f de xy que permite que você faça essa continha. Então, a primeira coisa que a gente quer responder é quando que a equação diferencial pode ser reescrita como uma única derivada, ou seja, quando que todo aquele lado esquerdo da equação pode ser escrito como uma derivada de uma função de x e y. Já para fazer o caso geral, então eu vou trocar essas funções que aparecem na equação por funções mais gerais. Então, eu tenho uma função n da variável x e da variável y multiplicando a derivada, mas todo o resto eu estou chamando de uma função m da variável x e da variável y. Bom, o que a gente quer saber é quando que existe uma função f tal que todo aquele lado esquerdo ele é igual à derivada dessa função f composta com a solução da equação. Primeira coisa, vamos olhar só para esse termo da esquerda que aparece aqui. Pela regra da cadeia, essa derivada pode ser calculada da seguinte maneira. Como a f depende de duas variáveis, primeiro eu derivo a função f com relação a x, depois eu derivo a f com relação a y, e como no argumento y da função tem essa função y de x,
eu derivo ela com relação a x. Por isso que aparece aquele y'. Então, essa identidade aqui é a que a gente quer, a que a gente está procurando. E essa identidade aqui, ela segue da regra da cadeia. Portanto, como o lado esquerdo das duas aqui são iguais, eu tenho o seguinte. As derivadas dessa função f que eu não conheço, elas precisam satisfazer essa relação aqui com as funções m e n que aparecem na equação diferencial. Agora, como eu quero que isso seja verdade para qualquer solução da equação, então esse termo aqui que aparece multiplicando a derivada de y vai ter que ser igual a esse termo aqui. E o termo que está sobrando aqui do lado esquerdo tem que ser igual ao termo que está sobrando aqui do lado direito. Portanto, para que essa equação possa ser escrita como uma única derivada de uma função f de x e y, a função n tem que satisfazer isso e a função m tem que satisfazer essa outra relação aqui. Essas são as condições para que a equação diferencial possa ser reescrita como uma única derivada. Resumindo, então a gente vai dizer que uma equação de primeira ordem é exata quando existe uma função f tal que a relação dela com as funções m e n que aparecem na equação são essas. E, pelas continhas que a gente viu no slide anterior, se isso acontece, então a equação diferencial pode ser reescrita como uma única derivada. E assim, sempre que isso acontecer, a solução geral da equação diferencial serão as curvas de nível dessa função f de xy. Ou seja, a solução geral da equação diferencial vai ser sempre uma expressão desse tipo aqui. Então, sempre que uma equação for exata, isso quer dizer que existe uma função f que satisfaz essas duas identidades e assim, a solução geral é dada pelas curvas de nível dessa função f. Qual é o problema com essa definição? O problema dessa definição é que ela envolve as derivadas dessa função f que a gente não conhece. Ou seja, uma vez que você tem a equação diferencial, só olhando para a equação não tem como saber quem é essa função f. Até porque, se tivesse como saber, essa função f já dá origem às soluções e daí o problema acabou. Por sorte, a gente tem um outro resultado aqui que ajuda a identificar quando que uma equação é exata, sem precisar recorrer a essa função f. Então, teorema. Uma EDO de primeira ordem ela é exata quando as funções m e as funções n satisfizerem a seguinte relação. Então, a derivada da função n com relação a x tem que ser igual à derivada da função m com relação a y. Então, em particular, o que o teorema está dizendo é que sempre que essa identidade aqui for verdade, existe uma função f que satisfaz as identidades do slide anterior, e assim, todo aquele lado esquerdo da equação diferencial pode ser reescrito como uma única derivada, a derivada dessa função f. E sempre que isso acontecer, a solução geral é dada pelaquela expressão que a gente viu antes. Então, vamos só voltar no exemplo anterior para mostrar que ele satisfaz essa relação aqui. No exemplo 1, a gente tinha essa equação. Então, nesse caso, tudo que está multiplicando a derivada é o que eu estou chamando de função n de xy. Então, a n de xy é dado por 2x² y. E todo o resto é o que eu chamo de m de xy. Então, nesse caso, a m é dada por essa expressão. Calculando a derivada de n com relação a x, eu obtenho essa expressão. E a derivada de m com relação a y dá isso daqui. Como essas duas coisas são iguais, o teorema anterior garante que essa equação é exata. E é por isso que a gente pode reescrever todo aquele lado esquerdo como a derivada daquela função f que a gente mostrou lá no início. Próximo exemplo. Aqui também eu tenho uma equação de primeira ordem e, para poder identificar se isso aqui é uma equação exata ou não, eu vou chamar tudo isso daqui de n e todo esse resto aqui de m. E agora eu vou calcular a derivada de n com relação a x e também a derivada de m com relação a y. Portanto, como essas duas coisas são iguais, o teorema anterior garante que essa equação ela é exata. Isso significa que todo aquele lado esquerdo da equação pode ser escrito como a derivada de uma única função f, e essa função f é a que dá origem à solução geral. Portanto, a gente quer aqui
encontrar essa função f de x e, pela definição de equação exata, a gente sabe que essa função f ela tem que satisfazer essa relação aqui com a função m e essa outra relação aqui com a função n. Sabendo isso, agora a gente vai começar a reconstruir essa função f. Primeira coisa, vamos escolher alguma dessas duas relações aqui do lado direito. Vamos escolher essa primeira aqui. O que essa identidade está dizendo? Ela está dizendo que se você derivar a função f que a gente não conhece com relação a x, isso tem que dar origem à função m, que é essa daqui. Isso quer dizer que a função f tem que ser igual a alguma primitiva da função m. Ou seja, se a derivada da f com relação a x é m, então a f tem que ser integral da m com relação a x. Então, dessa expressão i aqui, a gente vai começar a recuperar a função f da seguinte maneira. Eu vou integrar essa identidade com relação a x. Isso tem que me dar uma parte da função f. Agora, como m é dado por 3x² y mais exponencial de y, eu vou substituir isso aqui no integrando. E agora eu vou calcular essa integral com relação a x. Só uma observação, essa integral é uma integral indefinida, portanto aqui deveria aparecer uma constante arbitrária. Porém, notem que essa integral com relação a x, ela interpreta y como se fosse constante. Então, como a f depende de duas variáveis, de x e de y, e eu estou aqui só integrando com relação a x, o que eu coloco no lugar da constante arbitrária é uma função arbitrária de y. Porque notem que quando você derivar toda essa última expressão aqui com relação a y, você recupera esse integrando aqui. Certo? Então, isso daqui já nos diz qual é a cara que a função f de xy vai ter. Então, vamos reservar essa informação aqui na direita. Então, até agora eu sei que a minha função f tem que ter esse formato. Agora, o que eu quero fazer é usar essa outra informação aqui do item 2. Para isso, como essa informação envolve a derivada da f com relação a y, eu vou agora derivar essa expressão que eu obtive para f com relação a y. Derivando essa expressão com relação a y, eu obtenho essa função aqui. Notem que a g é uma função só da variável y, então aqui eu vou ficar só com g'. Portanto, derivada de f com relação a y tem que ter esse formato aqui. Agora, basta eu comparar essa derivada que eu acabei de calcular com a função n, que é isso que aparece aqui multiplicando a derivada na equação. Então vamos limpar aqui a tela para continuar com a resolução. Agora, a gente vai usar essa segunda informação aqui. Do lado esquerdo eu coloco a derivada que eu acabei de calcular e do lado direito a função n que aparece aqui na equação. Aí eu fico com essa identidade. Aqui, por sorte, eu tenho alguns cancelamentos com isso. E, portanto, essa condição me diz que a derivada da função g, que eu não conheço, tem que ser menos 2y. Integrando, eu obtenho agora que a g é menos y² mais uma constante arbitrária. E agora acabou. Isso era o que faltava para que eu encontrasse a minha função f de xy. A única parte que eu não conhecia era essa parte final, que é a função g. Então agora eu vou substituir isso que eu encontrei para a função g ali na expressão da função f. A minha função f vai ter aquele formato ali. Vamos apagar de novo a tela para escrever a solução geral. Então, finalmente, para a solução geral, eu sei que ela é dada pelas curvas de nível da função f. Como eu conheço a função f de xy, basta eu substituir essa informação do lado esquerdo, e isso daqui já é a solução geral. Só uma observação, dá para limpar um pouco aqui, porque C1 era uma constante arbitrária que veio da integração de g'. E esse C do lado direito é uma constante arbitrária também que dá origem aos níveis da função f. Então eu posso juntar essas duas constantes numa só e escrever a solução geral dessa maneira. E, portanto, está aqui. Essa é a solução geral da equação diferencial. Só uma última observação. Notem que essa expressão ela tem uma dependência em y
de 3 maneiras, né? Linear, quadrática e exponencial. Essa é uma expressão que dá informações sobre a solução da equação, mas essa é uma expressão que não permite que você escreva y explicitamente em função de x. Então é isso, fica assim mesmo. Então tá, esse é o jeito que a gente vai resolver equações exatas, né? Notem que para resolver essa equação, a única coisa que a gente fez foi encontrar a função f. Então a única coisa que a gente tem que fazer para resolver equações exatas é encontrar a função f. Uma vez que encontrou a função f, a gente sabe que a solução geral é sempre dada dessa maneira aqui, e daí acabou. Vamos ver agora o roteiro para encontrar essa função f, ou seja, o roteiro para resolver equações exatas. Então aqui você tem uma equação com funções n e m, essas funções satisfazem essa identidade, que é o que garante que a equação é exata, e portanto, para resolver elas, o que a gente tem que fazer é encontrar a função f que satisfaz esses dois itens aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é escolher algum dos dois, por exemplo, o primeiro, e como isso aqui está dizendo que a derivada da f com relação a x tem que ser m, então a f tem que ser integral da m com relação a x. Então é isso que a gente vai fazer primeiro, sempre vai integrar essa expressão aqui. Uma vez que a gente fez isso, a gente vai agora usar o item 2. Para isso, a gente sempre pega a expressão para f que obteve no item 1, deriva com relação a y e finalmente iguala a função n, que é o que está acontecendo aqui. Uma vez feito isso, você já vai ter a função f e daí é só escrever f igual a constante e aquilo ali vai ser a expressão da solução geral. Só uma observação, aqui no item 1, a gente optou por pegar essa relação 1 e integrar ela com respeito a x. Mas isso aqui foi uma escolha. Eu poderia ter começado com esse item 2. Pegar essa relação aqui e integrar com respeito a y. Aí, nesse caso, quando chegar no passo 3, eu uso essa primeira relação aqui. Então, ou você começa com esse item e depois usa esse item aqui, ou começa integrando esse e depois usa esse outro aqui. Certo? Isso é uma escolha. Então, pode fazer com qualquer uma. E, finalmente, se você estiver com um problema de valor inicial, é aqui que entra a condição inicial, como sempre, no final. Então, pronto, vamos ver mais um exemplo. Então, nesse exemplo, a gente tem um problema de valor inicial com uma equação de primeira ordem. Aqui, só uma observação, né? Notem que a equação envolve logaritmo de x, né? É por isso que tem essa informação aqui, porque essa equação só está definida para x maior que zero. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é identificar minhas funções m e minhas funções n. N é sempre o que está multiplicando a derivada, e m é todo o resto. Essas são as funções n e m. Eu vou, então, derivar a função n com relação a x e a m com relação a y. Então, eu obtenho essas expressões. Como essas expressões são iguais, essa equação é uma equação exata. Portanto, para resolver ela, basta eu encontrar uma função f que satisfaça essas duas relações aqui. Para isso, então, a gente pega a primeira relação, integra ela com relação a x. Portanto, dessa relação, eu obtenho que a função f tem que satisfazer isso. E, como m é dado por y sobre x mais 6, a f tem que ser igual a y integral de 1 sobre x mais integral de 6, mais aqui, de novo, uma função arbitrária de y, porque aqui a gente está integrando com relação a x. Então, essa é a cara que a minha função f tem que ter. Então, vamos reservar isso aqui do lado direito. Agora, para terminar de determinar a função f, basta que eu encontre a função g de y. E para isso, agora eu vou usar esse item 2. Então, vamos limpar um pouco a tela e deixar só as informações do lado direito. Então, para usar esse item 2 aqui, eu vou derivar essa expressão para f com relação a y. Derivando, eu obtenho que
df dy tem que ser igual ao logaritmo de x mais a derivada de g. E agora, igualando a n de x, que é o que o item 2 diz, eu tenho que logaritmo de x mais a derivada de g tem que ser igual a logaritmo de x menos 2. Então, aqui eu só substituí a derivada que eu encontrei no item 2, e aqui eu só substituí n de x. Aqui dá para cancelar algumas coisas, e, portanto, a derivada da função g que eu não conheço tem que ser igual a menos 2. Isso quer dizer que a função g tem que ser menos 2y mais uma constante arbitrária. Agora eu completo a minha função f com essa informação. Substituindo ali na direita, eu fico então com f de xy igual a y logaritmo de x mais 6x menos 2y mais alguma constante. Vamos limpar a tela para escrever a solução geral. Então, a solução geral ela é sempre dada por essa expressão, f igual a alguma constante arbitrária. Basta eu substituir, então, a expressão que eu encontrei para f. E agora, como tem duas constantes arbitrárias aí nessa relação, eu troco isso tudo por uma só. E, portanto, essa relação aqui é a solução geral da equação diferencial. A resolução não acabou, porque a gente tem aqui uma condição extra sobre a solução, que é a condição inicial. Então, da condição inicial, eu tenho que, sempre que x for igual a 1, o meu y tem que ser 0. Substituindo x igual a 1 e y igual a 0 na solução geral, eu fico com essa relação aqui para a constante a, e, portanto, a tem que ser igual a 6. Substituindo isso na solução geral, eu vejo que a solução do meu problema de valor inicial tem essa cara aqui. Notem que nessa expressão a dependência em y ela é linear, então dá para resolver isso aqui para y, ou seja, dá para colocar y explicitamente em função de x. Mas deixar assim está correto também. E portanto é isso, resolvido. Só uma última observação aqui, vamos apagar essa resolução e reescrever a equação diferencial. Aqui está a equação diferencial. Agora notem que, se eu fizer a seguinte mudança, eu subtraí 6 dos dois lados e rearranjei aquela soma. Isso aqui a gente pode reescrever isso aqui ainda assim. E agora, isso daqui me diz que essa equação diferencial é uma equação linear de primeira ordem, porque aqui eu tenho a minha função a1 de x e aqui eu tenho a minha função a2 de x. Essa coisa aqui do lado direito é minha f de x. Então, aqui a gente também poderia resolver esse problema usando o fator integrante, que a gente viu na aula passada. Então tá, pessoal, por hoje é isso. No próximo vídeo a gente vai ver o que fazer com algumas equações que não são exatas. Então até a próxima. Tchau!